Oi, gente! Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio, todas as tardes, às 2h. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta, é mais uma saudade, é mais uma história que a vida escreveu no nosso canal YouTube. E, gente, baixem o nosso aplicativo e acompanhem as nossas lives. Todos os sábados, 10 da manhã, a live do Eli Correia. Aplicativo Eli Correia, baixe ele. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Lobisomem. O fato que eu vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha ainda 14 anos de idade e tinha ido passar férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com os meus pais, minha irmã, estavam também meus tios e um primo. Nós nos dávamos muito bem. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, em rios, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia medo. Talvez por ser da cidade, agora, no mato, aqueles barulhos que vinham do lado de fora, sabe? Sempre existiam cantos de pássaros, insetos, outros animais noturnos. Eu, sinceramente, sentia medo. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui assim, no meio de um mato, no meio de um sítio, assim, sabe? E ficávamos, eu e meu primo, conversando sobre os acontecimentos do dia. E eu adormecia cansado de tanta coisa que a gente fazia durante o dia. A vida de brincadeiras, correndo para cá, correndo para lá, desbravando isso, desbravando aquilo. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquela conversa dos adultos. Então, pedimos autorização para irmos embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto, o filho do vizinho, que ia nos levar de charrete, de 13 anos, ele levava com ele uma pequena espingarda. Sim. E ninguém viu problema nisso também, porque no meio do mato, se de repente aparecer um bicho, então ele mesmo com 13 anos era autorizado ali, pelo menos no sítio, a andar com aquela espingarda. Eram 11h da noite. Quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante. Conversávamos muito, sabe? Aquela coisa, eu, meu primo, esse amigo de 13 anos, lá do outro sítio, a gente conversava muito quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Casa de madeira, tal, aquela coisa. Todos nós três, ficamos quietos e tentando ouvir mais alguma coisa. E de repente, um novo estalo e um rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo. Eu passei a tremer. Embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para esse novo amigo, mas eu estava com medo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou a luz do lampião, aquele fogo do lampião que iluminava o quarto. E ficamos quietos. Estávamos tão quietos
que podíamos ouvir a respiração do outro. E parecia que todos estavam tensos. Eu vi que não era só eu. Nós três estávamos tensos. Quando então o menino disse que deve ser um bicho do mato. Meu primo sussurrou: sei lá se é bicho do mato ou o que seja, mas é um bicho grande. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que a sua origem estava muito próxima. Talvez ali do lado de fora, exatamente da janela do nosso quarto, porque o barulho foi circundando a casa inteira, aquela varanda, e agora parece que parou bem na janela do nosso quarto. Tentei me acalmar, pensando: que animal poderia ser, hein? Que animal! E será que ele poderia entrar por aquela janela pesada de madeira? Inclusive toda a casa antiga, feita com madeiras grossas, com portas pesadas, janelas resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito. Quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, os dois também estavam com medo tanto quanto eu. Então eu perguntei sussurrando ao novo amigo, o filho do vizinho, sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto deste garoto, que sussurrou com voz embargada: Eu acho que eu tenho certeza, é o lobisomem. É o lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, lobisomem, ele disse que achava, não, ele tem certeza, eu tenho certeza, é o lobisomem. Nessa hora o meu corpo inteiro começou a tremer. Eu comecei a tremer e comecei a sentir lágrimas saindo dos meus olhos, lágrimas rolando pelo meu rosto. E eu pensava: meu Deus, não pode ser lobisomem, não pode ser. Eu pensava que essas coisas só existiam em contos, só existiam em filmes, sabe? Agora, esse menino, esse vizinho que mora aqui no meio desse mato, ele mesmo dizia que ele tinha certeza que era um lobisomem. O lobisomem estava do lado de fora da casa. Agora essa coisa, esse lobisomem, parecia andar próximo à janela de um lado para outro. Nós ficamos juntos, assim, reunidos, juntos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela. Quando o meu primo, um pouco descrente da história, que um lobisomem pudesse estar ali do lado de fora, conforme disse o menino, ele sussurrou bem baixinho que devia ser apenas um bicho. Isso aí é um bicho do mato. Que lobisomem que nada. E então saiu da cama e se aproximou cautelosamente da parede. Eu não acredito. Deve ser algum bicho aqui do mato, buscando espiar pela fresta da janela. De repente ele volta correndo para a cama e se junta a nós. A criatura parecia farejar o nosso medo, sentir aquele nosso cheiro de medo, e tentava entrar agora mais do que nunca na casa, arranhando toda a janela de madeira, aquela janela pesada. Ele arranhava e bufava, e arranhava, e de repente nós ouvimos um rosnado, como um enorme cão rosnando.
Eu tive a certeza que aquilo, o lobisomem, entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo disse que não viu, mas que ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Inclusive, pela fresta da janela, ele sentiu o cheiro, um cheiro forte, um cheiro estranho, um cheiro esquisito. Agora ele, meu primo, sabia o que estava lá fora e não tinha dúvida. Ele agora também dizia: é realmente um lobisomem. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos ao longe nós fomos ouvindo. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando, voltando em 2 charretes. Fiquei receoso que essa coisa atacasse os nossos pais. Porém, quando os barulhos das charretes se aproximavam, houve um último barulho aqui na janela, como se fosse um desespero. E arranhando. E depois nós ouvimos aqueles passos pesados. Sumiu, desapareceu. E nisso chegaram os meus pais, os nossos pais. Ao entrarem em casa, corremos na direção deles. Eu, meu primo, contamos todo o terror que havíamos passado. Todo o terror que tínhamos vivido. Inclusive estava ali o menino do sítio vizinho que não nos deixava mentir. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, um porco do mato ou uma raposa. Não. Insistimos que era um lobisomem. E o menino do sítio vizinho confirmou: era um lobisomem. Mas ninguém acreditou. Todos foram deitar. E eu, meu primo e esse menino ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem. E todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal, nada de lobisomem. Foi então que nós pedimos a eles, meus pais, pais do meu primo, que fôssemos então até o lado de fora, ali naquela grande varanda, ali na janela do nosso quarto, para ver se havia alguma coisa. A janela. Quando os meus pais chegaram e os meus tios, pais do meu primo, chegaram, a janela profundamente arranhada, em uma altura que nenhum animal de pequeno porte ou de médio porte chegaria, como uma onça, por exemplo. Mas o que mais impressionou foi que ali, entre aquelas madeiras da janela, da varanda, pelos, enormes pelos de lobisomem. Só aí acreditaram no que nós dizíamos. Eu, meu primo e este filho do vizinho do sítio. Todos então ficaram estarrecidos, assustados e também amedrontados. Será que na próxima noite? Será que na noite seguinte ele voltará? Todos nós, e principalmente minha mãe, minha tia, todos nós ficamos amedrontados. E cada noite que ali passamos, havia a expectativa. Será que o lobisomem vai voltar?
mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O Lobisomem. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.